Oi pessoal, Projeto Aqua, falando um pouquinho sobre soluções hipertônicas. Década de 70, década de 80, inúmeros trabalhos e grandes trabalhos produzidos aqui no Brasil relacionados à solução hipertônica. Qual era o intuito? Seu doente perdia, tinha um trauma, principalmente no trauma, seu doente perdia uma grande quantidade de volume de sangue, chamada hora de ouro, perdia 20, 30% da volemia. Em vez de você não tinha nem 2 ou 3 acessos venosos para repor rapidamente para o doente, você utilizava a estratégia de dar uma solução hipertônica, 7,5%, 200, 250 ml, e com isso, 3, 4 ml, 5 ml por quilo de peso, e com isso você conseguiu que reconstituir a grande carga de sódio, uma solução extremamente potente do ponto de vista de concentração de sódio, que tinha um potencial, do ponto de vista volêmico, de tirar a água de fora dos tecidos e trazer para o intravascular e ativar uma série de mecanismos que contribuíam para uma maior estabilidade hemodinâmica. Ela não durava horas, mas ela dava uma estabilidade suficiente para você levar o doente no centro cirúrgico e controlar o sangramento. Depois de um certo tempo, essa solução começou a ser questionada, porque a solução hipertrônica, aquilo efetivamente contribuía para algumas alterações hipernatrêmicas mais graves, alterações de coagulação, e a gente começou a observar o seguinte: apareceu Damage Control Surgery. E a partir daí o que foi colocado? Eu primeiro vou controlar os sítios de sangramento para depois fazer uma reposição volêmica agressiva. Então o modelo de reposição volêmica em relação ao trauma mudou. Consequentemente, a gente tem que deixar, não joga ela fora do seu arsenal não. Por quê? Porque efetivamente em algumas situações lá no centro cirúrgico, lá no intraoperatório, você pode se valer dela. A questão toda é o cuidado no preparo dessas soluções. E hoje também é muito interessante a utilização de soluções hipertônicas a 3%. Então elas vêm sendo utilizadas, também elas têm aquela vantagem, ou seja, com volume menor você consegue uma eficácia na efetividade da manutenção da sua volemia maior, então pequenos volumes, estabilidade. Com isso você ganha tempo para tomar a decisão do que é que você vai utilizar frente àquela situação. E aí vem um ponto importante também em relação ao Damage Control Surgery, que é o Damage Control Anesthesia. Cada vez mais o que a gente procura? Na primeira fase do trauma, que é aquela fase grave, aquela fase em que você não tem o controle do sangramento, o que é importante do ponto de vista de manutenção da homeostasia? Você precisa de achar um pulso palpável, um pulso central palpável. Então eu não preciso de fazer uma reposição volêmica com 2 acessos venosos calibrosos e um monte de volume de cristalóide. Não, o que eu busco é, olho para a cirurgia, está estável, já tem o sítio de sangramento controlado, a partir daí eu vou começar a fazer minha reposição volêmica. Tem uma segunda fase, que há algumas horas, isso às vezes acontece mesmo no intraoperatório ainda, em que você vai começar a diminuir um pouco esse padrão de monitorização. Você não vai querer mais só um pulso palpável, você vai querer diurese, você vai querer perfusão tecidual, você vai querer controle do lactato, você vai querer que a microcirculação tenha uma oferta tecidual de oxigênio mais adequada. Então talvez nessa fase, já do ponto de vista de sangramento e de sítios de sangramento controlados, você vai fazer uma reposição volêmica agora que vise essa estabilidade. Então nessa hora eu vou colher uma gasometria venosa, vou olhar como é que está meu lactato e a partir daí vou começar a trabalhar essa questão da microcirculação e da oferta tecidual de oxigênio. Pode ser que nessa fase aqui você precise de soluções agora, cristalóides e colóides, ou até precise de uma transfusão para o paciente. Naquela fase inicial, para a manutenção da homeostasia, talvez a solução a 3% ou 7,5%, principalmente a 3% quando você tem trauma do sistema nervoso central associado. Mas cada vez mais a gente começa agora a discutir a terceira fase dessa situação do choque, que é a fase em que você vai começar a estabilizar o paciente, ele está na terapia intensiva. Então você vai começar praticamente a revisar. Será que ele precisa de todo aquele volume? Será que ele não precisa agora de droga vasoativa? Será que agora é correção usando antibiótico? É evitar agora as situações relacionadas associadas ao trauma, infecção principalmente. Então a perfusão tecidual vai ser um ponto importante. Então, a concentração
de sódio que a gente dá com as soluções hipertônicas é muito alto. Consequentemente, a gente tem que pensar efetivamente com que grupo de pacientes que a gente quer utilizar essa solução e que ela vai ter um efeito, e lembrando que ela vai ter um efeito benéfico temporário, né? Pode dar flebite, ela pode dar outras complicações, pode dar hipertensão, vai dar uma hipernatremia importante no seu paciente. O cuidado com isso é naqueles pacientes com trauma que tenham algum tipo de alteração do sistema nervoso central com relação aos núcleos da base, ou seja, uma hipernatremia muito rápida, ela pode levar à lesão de núcleos da base. Então, as soluções hipertônicas ainda têm lugar no nosso arsenal, principalmente no intraoperatório, como uma alternativa momentânea, enquanto você vai tomando uma outra atitude. A questão toda é lembrar sempre uma coisa, é o preparo dessas soluções. Tome muito cuidado no preparo dessas soluções, porque muitas vezes, junto com as soluções de cloreto de sódio a 10 e 20% que você pediu, às vezes é uma solução de cloreto de potássio, hein? Fique ligado nisso.